Clemito, eu estou devendo para você a história de Jânava. Eu já fiz uma pesquisa, não tem muita coisa não, viu, Clemito? Mas ela vai estar aqui na sequência, viu? Então, deixa eu oferecer aqui minhas reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Panchakaupatarubhyascha Kripa Sindhuvya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Mahavandanya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurati Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kantarada Kanchana Mastute Tapta Kanchana Gaurangida De Vrindavaneshwari Vrishabhana Sutidevi Pranamam. Bom, gente, então hoje vamos começar a vida de Srinivasa Acharya. Tá? Nós falamos sobre Narottama Das Thakur, inclusive hoje parece que é o aparecimento, né, de Narottama Das Thakur. E Narottama, Srinivasa e Shyamananda Prabhu foram os três primeiros sankirtaneiros. A gente já falou deles, né, rapidamente. Então agora a gente está entrando mais em pormenores da vida deles. Narottama a gente já falou, vamos falar agora sobre a vida de Srinivasa Acharya. Eu tinha feito uma anotação aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui. Não. Raghunatha, Diva, Sanatana. Eu queria ver aqui a diferença de idade, mas não tem. Então vamos lá. O pai de Srinivasa Acharya chamava-se Shri Gangadhara Bhattacharya. Mais tarde, ele tornou-se conhecido como Chaitanya Das. Sua esposa chamava-se Shri Lakshmi Priya. Ele vivia às margens do Ganges, num vilarejo chamado Chakandigram. Quando Shri Gaurasundara terminou sua Navadvipa Lila, foi ao ashrama de Keshava Bharati para aceitar sannyasa. E notícias de conversa de ambos foram proclamadas à distância. De todas as direções, milhares e milhares de pessoas acorreram para ver o sannyasa de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Na ocasião, Gangadhara veio de Chakandigram. Quando Shri Nimai Pandita estava para raspar sua cabeça, ou sua bela cabeleira, todos os devotos começaram a chorar rios de lágrimas. O barbeiro foi incapaz de realizar seu trabalho de raspar o cabelo do Senhor. Seus olhos encheram-se de lágrimas e não conseguia mais enxergar. Mahaprabhu solicitou que usasse a navalha em seu cabelo. Após algum tempo, Shri Madhu, o barbeiro, fez o trabalho de raspar a bela cabeleira do Senhor. O barbeiro gritou angustiado: "Que miséria causei! O que acabo de fazer?" E caiu inconsciente no chão. O grande tumulto de choro e lamentação enchia as quatro direções. Quem conseguia consolá-los? A cena dava dó de se ver. Homens e mulheres ali não conseguiam falar. E ao ver esta triste cena, os pássaros nas árvores também ficaram mudos. Talvez vocês não entendam, mas, na verdade, os devotos amavam tanto o Senhor Chaitanya, eles não queriam que o Senhor Chaitanya entrasse na vida de sannyasi devido ao tamanho da austeridade, de sacrifícios, de penitências que o Senhor Chaitanya ia ter que se submeter, né? Então, eles não queriam isso, eles queriam que o Senhor Chaitanya ficasse com eles em Navadvipa,
com o seu movimento de sancta e tudo, mas eles não queriam que ele tomasse sannyasi, porque tomar sannyasi significa sair de Navadvipa, ele não ia ficar lá com a família e com todo mundo, né? E raspar a cabeça do Senhor Chaitanya significava assim, o primeiro voto de austeridade. Ele tinha um cabelo muito bonito, e as pessoas apreciavam muito o Senhor Chaitanya. Então, para eles, isso foi um momento de muito sofrimento. Inclusive, o barbeiro prometeu que nunca mais... Abandonou o serviço dele de barbearia, né, pelo fato de ter raspado a cabeça do Senhor Chaitanya. Ok? Então, continuando. Shri Gangadhara Bhattacharya estava chocado. Quer dizer que o pai de Srinivasacharya ele estava presente nesse momento. E ele desmaiou no chão ao ver a cena. Ao levantar-se novamente, estava meio louco. O único som que saía de seus lábios era Shri Krishna Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya. Ele retornou a Chakandigram, mas como um louco, ele continuava a cantar apenas Shri Krishna Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya, de novo e de novo, baixinho, para si mesmo. Sua casta e fiel esposa, ao ouvir sobre o sannyasa de Mahaprabhu, começou a chorar copiosamente. Todos os brahmanas e suas esposas passaram dias chorando em grande agonia. Dessa forma, as pessoas de Nádia deram a Gangadhara Bhattacharya o nome de Chaitanya Das. A fim de tomar darshan dos pés de lótus de Shri Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Das foi com sua esposa, a Jagannatha Puri. Quando Chaitanya Das finalmente chegou em Jagannatha Puri, depois de tão longa jornada, e conseguiu o darshan dos sagrados pés de Shri Chaitanya, Chaitanya Das e sua esposa, chorando lágrimas de alegria, caíram perante o Senhor e ofereceram suas reverências. Shri Chaitanya chamou-os para perto de si e abençoou-os com seu misericordioso olhar, dizendo as seguintes palavras doces. Jagannatha está encantado por terem vindo. Vão tomar o darshan dele. O Senhor de olhos de lótus está pronto a realizar seu desejo mais recôndito do coração. O Senhor é supremamente misericordioso. A fim de receber a misericórdia dele, vieram de longe, e ele quer satisfazer o desejo de seus corações. Vão agora e tomem o darshan do Senhor Jagannatha. Shri Chaitanya Dasa e sua esposa foram tomar darshan de Jagannatha. O servo pessoal do Senhor Govinda foi com eles. O bom Brahmana e Brahmani, ao verem o seu Jagannatha, choraram lágrimas de prema e ofereceram muitas orações e hinos das Escrituras para o Senhor. Depois disso, seguiram as orientações do Senhor sobre aonde hospedarem-se e foram até o local que ele providenciara para a estadia deles. Durante alguns dias, Shri Chaitanya Das, com grande alegria, permaneceu em Jagannatha Puri. Certo dia, por ser o Paramatma no coração de todos e, portanto, saber de tudo, Shri Chaitanya Mahaprabhu falou a seu servo, Govinda, o filho desejado pelo Brahmana e sua esposa brevemente aparecerá. Srinivasa será seu nome e será uma criança linda. Através de Shri Rupa e Sanatana, manifestarei os Bhakti Shastras. Através de Srinivasa, todos esses Shastras serão distribuídos. Que o Brahmana e sua esposa rapidamente retornem a Gauda Desh. Recebendo as auspiciosas bênçãos de Shri Chaitanya Mahaprabhu, com grande êxtase, Shri Chaitanya Dasa retornou a Gauda Desh. Logo, no ventre da esposa Brahmana de Chaitanya Dasa, foi concebida uma criança,
quem encarnava a potência da misericórdia do Senhor. O nome do pai de Lakshmi Priya era Balaram Vipra. Ele era um pandita e astrólogo perito nos Jyotishastras. Conseguiu entender que do ventre de Lakshmi Priya, uma grande alma, um Mahapurusha, logo iria nascer. O Bhakti Ratnakara registra que, naquela noite de lua cheia do mês de Vaishakha, na constelação do Nakshatra de Rohini, quando todas as estrelas estavam alinhadas de forma auspiciosa, Lakshmi Priya deu à luz o menino. O brilho corpóreo do menino era refulgente como ouro derretido. Possuía um nariz longo, seus olhos alongavam-se até as orelhas. Tinha um peito largo e braços que manifestavam todos os sintomas corpóreos de um Mahapurusha, uma grande alma. Shri Chaitanya Das ofereceu o menino aos pés de lótus de Shri Chaitanya Mahaprabhu. No início das festividades comemorando o nascimento do filho, os pais deram profusa caridade aos brahmanas e suas esposas. Todos os brahmanas e suas esposas tiveram grande prazer ao segurar a criança recém-nascida. Finalmente, a própria Lakshmi Priya pegou a criança no colo e o Gauranam Kirtana começou. Ensinaram o menino a cantar o santo nome de Gauranga. Assim como a lua cresce de um pequeno crescente, a sua forma brilhante e cheia, assim o menino gradualmente crescia e se tornava mais brilhante a cada dia que passava. Gradualmente chegou a hora da cerimônia de cortar cabelo e do cordão sagrado. Depois dessa época, ele foi a Sri Dhananjaya Vidyachaspati, onde começou a estudar gramática, poesia, retórica e shastra. Dentro de pouco tempo, tornou-se bem versado em todas as diferentes matérias que lhe ensinavam, e sua visão das escrituras reveladas era extraordinária. Quando era uma criança pequenina, Srinivasa recebeu a misericórdia de Sri Govinda Ghosh Thakur e Narahari Charakara. Depois de algum tempo, o pai de Srinivasa faleceu. Ao falecer seu pai, Srinivasa sentiu-se devastado pela dor. Todos os devotos esforçaram-se o máximo para pacificá-lo, porém ele estava inconsolável ante a perda de seu pai. Tão desconsolado estava ele que não permitia que nenhum alimento ou bebida entrasse por seus lábios, e dessa maneira jejurou algum tempo. Despedindo-se dos devotos dali, Srinivasa e sua mãe deixaram Chankandigram e, após alguns dias, chegaram a Yadigram, na casa de Sri Balarama Vipra, o avô materno de Srinivasa. Ouvindo sobre a mudança de Srinivasa para Yadigram, as pessoas santas que ali viviam ficaram muito contentes. Ao verem a profunda erudição de Bhakti Prema de Srinivasa, todos os panditas e brahmanas em Yadigram ficaram maravilhados. Ainda assim, o anseio do coração de Srinivasa estava insatisfeito. Ele só conseguia pensar dia e noite em ver os pés de lótus de Shri Chaitanya. Logo que ele se tornou muito ansioso para ir a Jagannatha Puri. Para tomar o darshan dos sagrados pés de Sri Narahari Charakara Thakura, Srinivasa foi a Shrikanda. Chegando lá, caiu aos pés de lótus de Narahari, com sua mente cheia de êxtase e de amor por Deus, e começou a rolar no chão com a voz estrangulada pela emoção. Vendo seu maravilhoso amor por Krishna, Narahari abraçou. Srinivasa estava absorto na lembrança do santo nome de Sri Gauranga e chorava lágrimas de alegria. Então,
fez com que Narahari soubesse que aspirava a ir a Jagannatha Puri para ver os locais santos da Lila de Sri Gauranga. Sri Narahari Charakara Thakur, Raghunandana Thakur e alguns dos outros devotos que ali estavam, ao ouvir a proposta dele, ficaram muito contentes e disseram: espere aqui mais alguns dias. Logo, muitos dos devotos da Bengala irão a Puri. Então poderás ir junto na associação deles. Srinivasa deixou Shrikanda e retornou a Yadigram, onde contou para sua mãe seus planos de fazer uma grande viagem a Jagannatha Puri com os devotos. Ao ouvir sobre os desejos de seu filho e vendo que a mente dele estava determinada, ela deu-lhe suas bênçãos. Alguns dias depois, ele partiu para Puri na companhia dos devotos da Bengala. Completamente tomados pelo júbilo interno, gradualmente chegaram a Jagannatha Puri à tardinha. Naquela noite, hospedaram-se na casa de um panda que vivia perto dos portões Sinhadwara. Na manhã seguinte, Srinivasa foi à casa de Gadadhara Pandita. Ao ver o Pandita, Srinivasa caiu ao solo ante seus pés de lótus com lágrimas em seus olhos. Gadadhara Pandita afetuosamente pegou-o e abraçou-o. Enquanto recebia o abraço de Sri Gadadhara Pandita, Srinivasa chorava em separação de Sri Gauranga. Após permanecer na casa de Gadadhara Pandita por um dia, Srinivasa foi receber o darshan de Ramananda Rai, Sarvabhauma Bhattacharya, Vakreshwara Pandita, Paramananda Puri, Sikh Mahiti, Govinda, Shankara e Gopinath Acharya, bem como muitos outros que eram associados eternos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ao ver Srinivasa, todos esses devotos ficaram muito contentes. Ao ver o Goura Prema sem precedente de Srinivasa, os devotos conseguiam compreender que ele era Goura Shakti, a energia do Senhor. Podiam entender que, através dele, a mensagem de Sri Chaitanya e das várias escrituras seria pregada. Sabendo disso, todos os devotos internos de Sri Chaitanya deram diversas instruções importantes a Srinivasa. Dentro de poucos dias, tendo visitado todos os mais importantes locais santos dos passatempos de Sri Chaitanya em Jagannatha Puri, Srinivasa despediu-se dos devotos dali para retornar a Bengala. Todos os devotos abraçaram Srinivasa afetuosamente antes de sua partida. Após despedir-se de todos os devotos, ele partiu pela estrada para Bengala. Quando já tinha andado pela estrada por algum tempo, ouviu que Sri Gadadhara desaparecera. Srinivasa afogou-se no oceano de separação e começou a chorar e lamentar que dava pena. Naquela noite, Sri Gadadhara veio-lhe num sonho e apaziguou. Depois disso, Srinivasa novamente dirigiu-se a Bengala. No caminho, ouviu notícias de que Sri Adwaita e Sri Nityananda Prabhu haviam desaparecido. Srinivasa Acharya caiu no chão, estarrecido. Ali passou a noite molhando o solo com suas lágrimas de tristeza e de separação. Naquela noite, por sua misericórdia sem causa, Sri Nityananda e Sri Adwaita apareceram a Srinivasa num sonho e apaziguaram-no. Gradualmente, Srinivasa chegou a Bengala. Primeiro ele foi a Shrikanda, onde ofereceu suas reverências aos sagrados pés de Sri Narahari Charakara, Raghunandana Thakura e os outros devotos. Tendo conseguido suas bênçãos, foi a Sri Mayapur, em Navadvipa. Ao ver a terra natal sagrada de Sri Chaitanya, Srinivasa caiu ao solo com a voz embargada de êxtase. Na casa de Sri Mahaprabhu, ele achou
Vamshivadana Thakura. Srinivasa prestou suas reverências aos pés de lótus de Vamshivadananda. Quando ficou sabendo quem ele era, ficou muito contente. Srinivasa gritou alto o santo nome de Sri Chaitanya. Srinivasa orou para obter o darshan dos pés de lótus de Sri Vishnupriya Devi. Na ocasião, Vishnupriya não lhe concedeu o darshan. Quando Vamshivadananda informou Sri Vishnupriya sobre o intenso desejo de Srinivasa por obter o darshan dela e solicitou repetidamente que ela se encontrasse com ele, ela assentiu e deu ordem para que Vamshivadananda Thakur trouxesse Srivasa até ela. Ao vê-la, Srivasa caiu ao solo com lágrimas de prema, prestando reverências prostradas. Shri Vishnupriya Thakurani deu suas bênçãos a Srinivasa e disse-lhe que ficasse e tomasse prasada. Devido à separação de Shri Gauranga, Shri Vishnupriya Thakurani tornara-se magra como a lua minguante de Krishna Chaturdasi, quando mal se percebe o esguio crescente lunar, pouco a pouco, antes da lua nova. Sua prática consistia em separar 1 grão de arroz para cada rosário de mantras Hare Krishna que cantava. Para cada volta, imagine só, para cada volta ela pegava 1 grão de areia. 1 grão de arroz. Essa era a dieta dela. Ao final do dia, ela cozinhava esse arroz que separara e oferecia para a deidade de Mahaprabhu. Então, ela aceitava apenas o suficiente para manter seu corpo e alma ligados. Em Navadvipa, Srinivasa tomou darshan de muitos Vaishnavas, inclusive Sri Murari Gupta, Srivasa Pandita, Damodara Pandita, Sri Sanjaya, Shuklambara Brahmachari e Garadhara Das. Após permanecer alguns dias em Navadvipa Dham, ele foi para Shantipura, para a casa de Sri Adwaita Acharya, e tomou o darshan dos santos pés de Sita Thakurani, a eterna esposa de Sri Adwaita Acharya. Sita Thakurani, devido à separação de Sri Chaitanya Mahaprabhu, mal mantinha seu corpo e alma ligados. Ela deu suas bênçãos a Srinivasa. Ele visitou muitos outros devotos em Shantipura e ofereceu seus respeitos e orações a eles. Gradualmente, dali, ele foi para Khadadora. Em Khadadora, na casa de Sri Nityananda Prabhu, estava hospedado Sri Parameshwari Thakura. Ele trouxe Srinivasa perante Sri Vasudha e Sri Janava, as esposas de Nityananda, e Sri Bhichandra, filho de Nityananda. Srinivasa, com lágrimas de prema em seus olhos, prestou seus dandavats pranams perante essas grandes almas, e enquanto assim fazia, Sri Janava colocou os seus pés de lótus em sua cabeça e abençoou com a poeira de seus pés de lótus. Todos eram muito afetuosos para com Srinivasa. Dessa maneira, ele passou alguns dias em Khadadora. Finalmente, Sri Janava Mata ordenou que ele fosse para Vrindavana Dham. Aceitando sua ordem sobre sua cabeça, ele visitou Kanakula, onde foi a casa de Abhiram Gopal. Depois de oferecer seus respeitos a Abhiram Gopal Thakur, este deu 3 golpes em Srinivasa com seu rebenque chamado Jaya Mangal, ou Vitória da Auspiciosidade. Sua esposa, Sri Malini Devi, ficou irada e proibiu que continuasse, por compaixão
por Srinivasa. Ela segurou a mão de seu marido e forçou-o a parar de açoitar Srinivasa. Ao ser açoitado pelo rebenque transcendental de um devoto puro, o corpo de Srinivasa ficou tomado do êxtase de Krishna Prema. Srinivasa humildemente ofereceu suas orações a Abhiram Gopal e suplicou por suas bênçãos para retornar a Shrikanda. Em Shrikanda, ao ver novamente Narahari Charakara Thakur e Raghunandana Thakur, Srinivasa ficou muito feliz. Finalmente retornou para casa em Adigrama e, quando chegou novamente ao próprio lar, novamente prestou reverências aos pés de lótus de sua mãe. Então contou a ela sobre a ordem que recebera de Sri Janavadevi para ir a Vrindavana e orou por suas bênçãos para ir até lá. Sua mãe deu suas bênçãos com grande prazer. Srinivasa logo partiu para Vrindavana. No caminho ele parou em Gaya e tomou o darshan dos pés de lótus da deidade de Vishnu no local onde Mahaprabhu encontrou Ishvara Puri e tomou a iniciação dele. Após ficar em Gaya por 2 dias ou 3 dias, ele chegou a Kashi e à casa de Chandrasekhara. Também encontrou com muitos outros devotos ali. Ao ouvir diretamente que Tapana Mishra e Chandrasekhara sobre os diferentes passatempos de Mahaprabhu realizara enquanto estivera em Kashi, Srinivasa nadava no oceano de néctar. Depois de alguns dias, ele deixou Kashi. Brevemente chegou a Mathura. Tomou banho no Vishrama Ghat. Foi no Vishrama Ghat que Shri Krishna descansou após matar o demônio rei Kamsa. E por essa razão chama-se Vishrama Gata, ou local de descanso. Srinivasa visitou o sagrado local de nascimento de Krishna e tomou darshan da deidade Adikeshava, e então virou em direção de Vrindavana. No caminho para Vrindavana, ele encontrou com muitos brahmanas residentes de Vrindavana, que lhe disseram que Raghunatha Bhatta Goswami e outros grandes devotos acabavam de falecer. Ao ouvir isso, ficou muito triste. Começou a chorar e caiu no chão, em agonia de separação. Os brahmanas que estavam com ele, de alguma maneira, ajudaram-no a chegar ao local onde estava Srila Jiva Goswami. Srila Jiva Goswami ouvira falar de Srinivasa. Srinivasa ofereceu seus respeitos aos pés de lótus de Sri Jiva Goswami, que o abraçou com grande afeição. Depois disso, ambos tinham muito a dizer. Srila Jiva Goswami, que era da Bengala, queria saber notícias sobre o bem-estar de diferentes Gaudiya Vaishnavas. E depois que se falaram por algum tempo, Jiva Goswami arranjou prasada e um local para Srinivasa ficar. Então, vocês estão vendo, né, que Srinivasa, ele não teve uma associação direta com Sri Chaitanya Mahaprabhu, mas, pelos incidentes que a gente está acompanhando aqui, o falecimento de tantos devotos, então, Srinivasa chegou provavelmente há pouco tempo do falecimento do Senhor Chaitanya, né? Então, agora, ele estava vendo todos os grandes devotos também partirem para se encontrarem com o Senhor Chaitanya, né, no mundo transcendental. Então, todos esses devotos eram bastante conhecidos, muito queridos, muito famosos, e Srinivasa já tinha ouvido falar sobre eles, e alguns, né, de Jagannatha Puri, ele já tinha se associado e tudo, mas em Vrindavana ele não tinha ainda chego lá, né? E por isso ele não conhecia pessoalmente Rupa, Sanatana, Raghunatha Bhatta, Raghunatha Das e assim por diante. Então ele estava muito aflito, né,
com essas notícias. Então, Diva Goswami é que o recebeu, assim como recebeu também, né, Narottam Das Thakur e Shyamananda Prabhu. Então, continuando. Naquele dia, Krishna Pandit, o servo da deidade de Govinda, trouxe prasada para Srinivasa. Srinivasa tomou prasada com o próprio Diva Goswami. Foi na tarde do dia de lua cheia, do mês de Vaishakha, que Srinivasa chegou em Vrindavana, no local de Diva Goswami. Na manhã seguinte, ele foi com Diva Goswami e tomou o darshan das deidades de Radha Raman. Também viram Gopal Bhatta Goswami. Gopal Bhatta Goswami ficou muito contente por ver Srinivasa. Srinivasa ofereceu seus respeitos aos pés de lótus de Sri Gopal Bhatta Goswami com grande humildade e suplicou-lhe que o iniciasse no divino mantra. Gopal Bhatta Goswami, com grande alegria, concordou em iniciá-lo. No dia seguinte, no templo de Sri Radharaman, Sri Gopal Bhatta Goswami deu mantra Diksha a Srinivasa. Gente, é importante vocês entenderem que não é porque é muito parecido o nome, né? Shrivasa e Srinivasa. Tá? Shrivasa Thakur é do Panchatattva. Ele é contemporâneo de Chaitanya e morava em Navadvipa, muito próximo da casa do Senhor Chaitanya. Tá? Então, é Shrivasa. E aqui a gente está falando de Srinivasa. É muito parecido o nome. Tá? Então, vamos lá. Ali ele encontrou o Krishnadas Kaviraj Goswami. Ele não tinha partido ainda, né? Raghava Pandita e muitos outros grandes devotos, e ofereceu seus respeitos a todos eles. Durante 3 dias ele ficou no Radha Kunda e recebeu muitas instruções dessas grandes almas sobre bhajans. Tendo recebido as bênçãos de todos os devotos ali no Radha Kunda, Srinivasa novamente retornou a Vrindavana para o refúgio dos pés de lótus de Diva Goswami. Por fim, Sri Diva Goswami ensinou o Srimad Bhagavatam e as escrituras dos Goswamis a Srinivasa. Dentro de pouco tempo, Srinivasa conhecia de cor todos os siddhantas da literatura dos Goswamis. Devido à sua extrema perícia na filosofia, Diva Goswami deu-lhe o título de Acharya. A partir daquele dia em diante, ele se tornou famoso entre os Gaudiya Vaishnavas como Srinivasa Acharya. Srinivasa Acharya ouvira anteriormente sobre Narottam Thakur, porém no ashram de Diva Goswami acabou encontrando-o pessoalmente. Foi o encontro deles dois, está vendo? Desde seu primeiro encontro, Srinivasa e Narottama tornaram-se amigos por toda a vida. Diva Goswami ordenou que ambos vagassem pela floresta de Vrindavana com o Raghava Goswami. Com a ordem do guru deles, passaram a realizar a jornada pelas florestas de Vrindavana. Sri Raghava Pandita era um brahmana do sul da Índia e era unicamente devotado a Sri Gaura Sundara e muito querido deste. Srimad Kavi Karnapura aponta em seu Gaura Ganodesha de Pika que aquela pessoa que certa vez foi a querida Golpi amiga de Radharani e cujo nome era Champakalata, mais tarde apareceu como Sri Raghava Goswami e viveu em Govardhan, onde adorava a deidade de Giridhari em grande êxtase. Sri Narahari Chakravarti dedica 5 capítulos de seu Bhakti Ratnakara discutindo em grande detalhe como Srinivasa e Narottama, junto com Raghava Goswami, vagaram através de 64 kroshas
de Mathura Mandala. Após vagar através das 12 florestas de Vrindavana por algum tempo, eles novamente retornaram para Diva Goswami. Nessa época, Dhukhi Krishna Das, que futuramente vai ser chamado de Shyamananda Prabhu, acabava de chegar de Gauda Desha. Shri Diva Goswami, ao vê-lo, ficou muito contente. Dhukhi Krishna Das era o querido discípulo de Shri Hridaya Chaitanya Prabhu. O próprio Shri Hridaya Chaitanya Prabhu enviara Dhukhi Krishna Das para estudar na escola de Diva Goswami. Diva Goswami indagou sobre as notícias dos devotos da Bengala e de Utkala, perguntando sobre o bem-estar de cada um deles. Então, aí os três se encontram, né? Então, a gente já falou de Narottama, estamos falando de Srinivasa e agora também Shyamananda Prabhu. Depois disso, Dhukhi Krishna Das foi apresentado a Srinivasa e a Narottama. Os três tinham sido ornamentados com todas as boas qualidades e logo iniciaram uma amizade que iria durar pelo resto de suas vidas. Os três cultivaram uma profunda compreensão das escrituras dos Goswamis, estudando-as aos pés de lótus de Srila Diva Goswami. Então, tudo um arranjo, né? Vocês lembram, desde o início, o Sr. Chaitanya abençoando Shri Krishna Das, né, Shri Lakshmi Priya, né, com Narottama Das. E tudo isso foram arranjos, né, para a continuidade do movimento de Sankirtana. Então, esses três grandes devotos também não vieram por acaso, todos eles foram programados, né, a virem a esse mundo para dar continuidade ao trabalho do Sr. Chaitanya e dos Goswamis. Naquela época, os Goswamis de Vrindavana decidiram enviar Narottama, Srinivasa e Shyamananda a Bengala para divulgar as escrituras dos Goswamis e pregar. Então, a gente já falou sobre isso na vida de Narottama Das Thakur. Eu acho que aqui a gente vai ver, então, o paradeiro dos livros. Vocês lembram que os três estavam levando os livros numa carroça, né? E um rei que costumava assaltar os transeuntes, né, do seu reinado, ouviu do seu astrólogo que uma carga muito preciosa estava sendo transportada. Então, quando os três estavam dormindo, roubaram silenciosamente os baús, né, com os manuscritos e levaram, então, para esse rei, que agora eu esqueci o nome. Tá? Então, os três eram extremamente renunciados e altamente versados nas conclusões das escrituras Bhakti Rasa. Depois disso, os três foram chamados perante os Goswamis, que esclareceram seu desejo que as escrituras fossem pregadas. Os três concordaram com grande entusiasmo em realizar a tarefa que lhes fora ordenada. Ficou decidido que os três partiriam no dia auspicioso. Escolheram o dia de Shukla Paksha do mês de Agrahayana. Depois disso, primeiro ofereceram suas respeitosas reverências às três principais deidades de Vrindavana, Shri Govinda, Gopinata e Madana Mohana. E então essas três grandes almas, Shyamananda Prabhu, Narottama Thakur e Srinivasa Acharya, foram enviadas por Diva Goswami com as escrituras dos Goswamis para Bengala. Os livros foram cuidadosamente embalados numa arca e carregados num carro de boi. Dessa forma, partiram com o carro de bois na estrada para Mathura, a caminho da Bengala. Era uma longa viagem e eles se moviam de vilarejo em vilarejo, parando à noite numa deles e ali realizavam sankirtan e pregavam, tomavam praçada e descansavam. Gradualmente, o carro de boi chegou em Vana Vishnupura.
Vana Vishnupura era a sede do rei de Bihambi, líder dos Dacoitas, seita de ladrões da Índia. Um de seus ladrões informou que muitas pessoas estavam se movendo pela estrada com uma arca cheia de joias, carregada por um carro de bois, e que se dirigia rumo a Bengala. Vocês já viram, né? Já ouviram como tinha tantos devotos nessa região da Bengala, né? Muitos devotos, né? Então, esses devotos estavam esperando esses textos, né, que eram os ensinamentos do Senhor Chaitanya, que foram passados para a forma de literatura, né, pelos Goswamis. Então, todo mundo estava muito ávido de ter contato com esses livros. Eram as novidades, né? Todo o trabalho dos Goswamis. Então, eles estavam esperando tudo isso. Reportou que acabavam de entrar em Vani Vishnupura, os ladrões. O rei instruiu seus homens para que roubassem a arca de joias do carro de bois. Os devotos finalmente chegaram a Vani Vishnupura, bem na hora em que o sol se punha. Após conferenciarem entre si, decidiram ficar por ali naquela noite e descansar às margens de um sarovara no vilarejo. Como muitas pessoas viviam ali perto, poderiam pedir que algumas tomassem conta do carro de bois e assegurar que nada fosse roubado. De fato, ao verem a refulgência desses Vaishnavas e após ouvirem seus bhajanas e kirtana, todo o povo do vilarejo ficou maravilhado. O rei Bihambi repetidamente enviou diversos ladrões para obter notícia de seus movimentos. E aconteceu, pela vontade da providência, que após muitos dias, a meta de sua mente acabou se realizando. Certa noite, especialmente obscura, os devotos estavam dormindo pacificamente às margens de um rio, após tomar praçada, tendo deixado todas as escrituras dos Goswamis dentro da arca do carro de bois. Estavam profundamente adormecidos. Nessa hora vieram os ladrões e cuidadosamente roubaram uma arca de livros e correram embora. Levaram a arca ao rei Bihambi, conforme este ordenara. Quando o rei viu a arca, pensou: joias? Tesouros? Sua mente se entregou ao júbilo, chamando os ladrões perante si, recompensou-os com novas roupas e ornamentos e parabenizou-os pelo bom trabalho. O rei considerou: esta arca certamente veio do Ocidente. Após muitos dias, finalmente obtive grande fortuna. Desta forma, sua alegria não tinha limites. Tinham dito que umas joias valiosas estavam dentro da arca, e assim ele a queria. O rei Bihambi possuía um astrólogo em sua corte que lhe dissera que o que estava dentro da arca não tinha preço. Dessa forma, quando os devotos acordaram na manhã seguinte, viram que a arca, contendo as escrituras dos Goswamis, não estava mais na carroça de bois. Sentiram-se como se tivessem sido acertados por um raio em suas cabeças. Começaram a procurar nas redondezas e perguntavam a todos, porém ninguém sabia de nada. Não encontraram nada. Os três ficaram próximos da morte devido à depressão. Algum tempo depois, quando estavam mais calmos, disseram: quem pode entender a vontade de Govinda Dev? Quando embarcamos nessa jornada, recebemos suas bênçãos. Foi por sua vontade que todas essas escrituras dos Goswamis foram colocadas numa só arca. Dessa maneira, os devotos falavam contemplativamente sobre o significado da tragédia que se abatera sobre eles.
Lembraram que certa vez ouviram os Goswamis falar que Vana Vishnupura tinha um rei que era líder de uma gangue de dacoitas. Esse rei era famoso por roubar toda sorte de coisas valiosas dos peregrinos que passavam pela estrada. Nessa noite, o rei abriu a arca contendo as escrituras dos Goswamis. Após abrir a caixa, removeu o pano que cobria o conteúdo. Ali ele viu os livros queridos dos Goswamis. Abriu um dos livros e viu o nome Sri Rupa Goswami, escrito na folha de palmeira. Quando viu a escrita infalivelmente bela de Sri Rupa Goswami, todos os pecados que acumulara por toda a sua vida de crimes imediatamente voaram para longe. Seu coração foi purificado. De seu coração puro surgiu o divino enlevo de Krishna Prema. Recolocando cuidadosamente as escrituras dos Goswamis na arca, o rei retirou-se para se deitar naquela noite. Enquanto descansava, teve um sonho inusitado. Em seu sonho, viu uma pessoa linda, cujo corpo brilhava com uma refulgência luminosa, como uma montanha dourada. Seu sorriso era como a lua. Aí essa pessoa falou, dizendo-lhe: não te preocupes, logo virei e nos encontraremos. Nessa hora, tua felicidade será incessante. Vida após vida, serás meu servo eterno. Tararã. Então, vamos parar por aqui. Vocês estão muito ansiosos. Eu quero que a ansiedade de vocês aumente mais ainda. O que é isso? Daniela, não me amaldiçoe, por favor. Faltam apenas 7 minutos para as 17. Como eu falei para vocês, a gente vai ter que começar o programa agora, lá no templo, eu preciso ir lá. Tá bom, gente? Então, um néctar, né? Meu Deus do céu. Sempre ouvir a história dos Vaishnavas é um consolo para o nosso coração nesse mundo de tanta loucura. Né? Ramesh, você está em Brasília, não é isso? Hare Krishna, reverências, Maharaj. Estou aqui em Brasília, aqui com o Prabhu Goravani. É o Goravani. Quem é que está purificando quem aí? O Ramesh, com certeza, está purificando. É ele também, aqui, ó. É o Maharaj. Você vai ficar aí até quando, Ramesh? Só até o festival de amanhã, é porque eu vim receber Gurudeva nos festivais que ele esteve aqui, Chandramuka. Aí eu tô aqui desde o início do mês, eu vou embora amanhã. Você já está indo embora amanhã, então, já? Amanhã, depois do Krishna Kirtan, do programa aqui de Brasília, eu vou embora. E o Krishna Kirtan é de que horas? De manhã, das 9h30 até meio-dia. Ah, tá bom. Tá certo. Ok, eu ia fazer uma solicitação, mas deixa para lá. Então, gente, muito obrigado a vocês, tá? Então, até amanhã, né? Para muita gente aí, até amanhã. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, obrigada, Maharaj. Já, reverência, Maharaj. Gratidão. Hare Krishna. Obrigado a todos.